Nesse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. E estou lembrando assim que o nosso programa é uma aula. E uma aula é muitos minutos. A pessoa precisa de ter paciência para assistir a aula. Então precisa de lembrar assim, que depois tem a compensação. A pessoa vai ficar mais sábia, vai ficar mais feliz e vai ver também a perspectiva da vida dela. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Simbolismo no Destino Humano. Nós caminhamos pela vida e não vamos fazendo uma reflexão. Então, depois, quando a pessoa fica envelhecida, ela fala que não lembra de muitas coisas da vida. Então, durante a nossa caminhada, nós vamos perdendo tempo com as coisas de fora. Então, a gente vai confirmando assim, né? A criança, o pai quer que ela socializa, e então ela tem que ir para os lugares para socializar. Depois, o jovem se sobrecarrega com informações que durante a vida ele não vai usar aquelas informações. Depois, ele envolve com a maneira do sustento da vida, então ele passa ali dezenas de anos envolto com a maneira de sobreviver. Isso faz com que nós não vemos o nosso karma, nós não vemos aquilo que nós estamos colhendo e aquilo que nós estamos semeando. Então esse trabalho é bem interessante, porque em toda época os pais nos ensinam para fora. Então a gente vai aprendendo as normas sociais, a gente vai aprendendo para fora, e é bom a pessoa ir lembrando assim, que para fora, os de fora não nos veem, não têm interesse. Então a gente vai caminhando pela vida achando que nós somos vistos. Com isso, nós não vamos vendo aquilo que está envolto de nós, que é o nosso karma, que é o nosso destino, que é o simbolismo daquilo que nós plantamos numa época anterior e que agora nós estamos colhendo. É isso que nós tínhamos que observar, a maneira que nós somos. E é bom a pessoa ir lembrando que tem muitas referências do simbolismo no destino humano. Aquele homem que sempre foi polido com seus familiares, dentro da sua moradia, possivelmente ele vai arrumar uma companheira polida, coerente, e que também na moradia dela, ela corresponde com as amizades dentro da moradia, considerando aqueles que são da sua moradia. Quer dizer que no simbolismo, no destino humano, nós tínhamos que fazer essa observação daquilo que nós somos e aquilo que nós estamos colhendo ou aquilo que nós vamos colher. E é bem interessante, porque na pequena escala nós vemos muitos pais falarem assim. A minha mãe falava que eu fazia a mesma coisa que a criança está fazendo agora, que eu não tinha paciência com os brinquedos e que destruía os brinquedos. Outro fala assim, essa criança faz como eu fazia, ela é cuidadosa, ela é bem interessante, porque o brinquedo dela não estraga. Depois, quando vence a fase daquele brinquedo, o brinquedo está bom para outra criança. Então, quer dizer assim, aquilo que nós somos é aquilo que os nossos descendentes serão. Para os nossos descendentes serem melhores, então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, para ela melhorar a sua frequência, a sua irradiação. É isso que nós tínhamos que lembrar assim. Existe esse procedimento de melhorarmos, porque as épocas difíceis para todos apresentam. Então a pessoa troca de emprego, a pessoa mora numa localidade, trabalha numa outra localidade, que é trabalhoso chegar no ambiente de trabalho, o convívio, a seleção. Então nós sabemos assim que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher, independente da pessoa saber ou não o que ela plantou numa época anterior, a colheita vem. E é bom cada um ir lembrando assim, que muitos falam assim, que aquele acontecimento que ela teve que passar
do jeito que aconteceu, foi um milagre na sua vida. Olha os acontecimentos, então a pessoa fala assim que é um milagre mesmo. Quer dizer que nós tínhamos que perguntar para esse que está fazendo esse relato como ele anda pensando, como ele anda sentindo a vida. Porque aquilo que nós pensamos, aquilo que nós irradiamos. E é bom a pessoa aí lembrar assim, que quando um está muito amargurado, muito descontente, e ele está alimentando junto com os outros do mesmo alimento. Acontece assim, esse que está muito amargurado, ele fala que a comida não está boa. Uma outra pessoa vem e experimenta um pouco daquela comida, fala que não está boa mesmo. As irradiações desse que se encontra amargurado, que nós também damos o nome de azedo, que aquela pessoa é azeda, é assim que muitas vezes nós falamos. As suas irradiações estragou o alimento. Os outros confirmam que o alimento está muito bom. Então quer dizer assim, como eu sou. Então eu tenho que lembrar que aquilo que eu recebo diariamente e do jeito que a vida flui para a minha vida, para as minhas coisas, para os meus conhecidos, então eu teria que observar que eu teria que me tornar grato por aquilo que eu estou recebendo. Se isso vier a acontecer verdadeiramente, então o alimento que eu vou receber vai estar sempre muito bom, porque as minhas irradiações ainda melhoram aquele alimento. É isso que a pessoa precisa de entender. O ser humano tem que lembrar assim, conhecer as leis que o Criador instituiu. E é bom a gente ir observando assim que nós temos que adaptar às leis que o Criador instituiu. Aquela condição bem importante de nos tornarmos humildes. O humilde não é morar naquele bairro, não é não ter dinheiro, não é ter aquela função que não requer muita importância. O humilde é uma condição interna, é na simplicidade. E aquela palavra também, a simplicidade, está junto com a beleza. Que se perguntar hoje para aqueles que são envelhecidos, o que quer dizer a simplicidade, ele vai dizer, vai fazer uma referência, que aquela mocinha vestia as vestes que ela fazia ou que faziam para ela, de acordo com o seu corpo, e os tecidos não era caro, não eram tecidos caros. Aí que acontecia? Acontecia assim, que falava que ela estava simples, mas estava bela. Então a simplicidade é uma condição interna. Com essa condição da simplicidade e da humildade, de conhecer a grandeza que o Criador instituiu e viver de acordo, essa é a palavra que se chama humilde. Então, adaptar-se às leis que o Criador instituiu. Então, a pessoa muda a sua irradiação. As coisas difíceis que ela teria que colher, agora ela não precisa de colher. Porque como ela está tendo uma irradiação boa, as coisas difíceis que acontecem na matéria fina, agora quando aproxima dela para a realização na matéria grosseira, não tem como penetrar. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Então, num parque de diversão tem crianças pequenas ali e os adultos estão olhando aquelas crianças. Então, uma outra criança vem de uma maneira que ela vai passar por cima daqueles menorzinhos. O adulto retira aquela criança. Então, aqueles menorzinhos não passaram pela situação. O adulto que era responsável ali tirou aquele que estava tendo um comportamento que poderia prejudicar aqueles outros. O auxílio. E a gente vê auxílios de muitas maneiras. A criança está caindo e o adulto pega aquela criança no ar. Quer dizer que aquele adulto, com a responsabilidade que ele tem com aquela criança e a boa vontade que ele está tendo, ele possibilitou que não acontecesse algo com aquela criança.
o simbolismo no destino humano. Então, a gente tem que lembrar assim, quando um adulto está cuidando de uma criança e aquela criança machuca, o adulto fica com um mal-estar dentro dele. Quer dizer que, de uma maneira geral, ele deve ter descuidado, porque agora ele tem um mal-estar. Então, na nossa caminhada, na vida, o procedimento é assim que nós precisaríamos de entender. É isso que nós tínhamos que nos tornarmos humildes, conhecer as leis que o Criador instituiu e observando assim que essas leis são auxílios para que nós tenhamos a condição de voltarmos para a pátria do Espírito. Uma referência externa é bem interessante, que muitos acham assim que é fácil ser um empreendedor. Agora ele vai ter a firma, que ele vai criar aquela firma e ele tem um projeto e ele vai trabalhar com aquele projeto que ele pensa que vai dar certo. Mas já foi feito o trabalho mostrando assim que as firmas novas que se abrem são muito poucas as que dão sucesso. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim, se ela fosse um trabalhador firme naquela empresa, ela não teria perdido o emprego. Agora ela quer montar uma empresa para ela, mas ela tem que lembrar assim, para que ela venha tornar-se um empreendedor, ela tem que fazer muito mais esforço do que quando ela trabalhava para terceiros. Quer dizer que agora ela tem que dedicar mais horas e ter um conhecimento mais profundo, porque tem o começo, tem o meio e tem o fim. Então, durante um dia é assim, durante a semana é assim, o começo da semana e o final da semana, o empenho. Nós temos que lembrar que sempre os auxílios apresentaram para nós. Isso é físico, porque aquela criancinha pequena, o adulto segurou ela no ar. Aquela outra que ia machucar os menorzinhos, o adulto a carregou, tirou da frente. Assim, nós vamos confirmando toda a época da nossa vida, nós temos auxílios. Depois, na fase de amadurecido, nós temos que lembrarmos que agora nós é que temos que ter a caminhada para a conquista daquilo que vai ser bom para a nossa existência. É nós é que temos que fazer esse trabalho de fazer o caminho de volta para a pátria do Espírito. Só é possível se tivermos o conhecimento verdadeiro dos ensinos. Aquela condição bem importante da pessoa ter tido a transformação. É a mesma coisa acontece, que aquela transformação não pode ser como um fogo de palito de fósforo. Tem que ser uma constância. Porque nós sabemos assim que nós temos tendências de voltar para o estágio anterior. Então, para nós continuarmos recebendo dos auxílios, nós temos que fazer a lição de casa. A lição de casa é ter o aprofundamento. Na referência dos ensinos, quando Jesus fala assim que ele saiu do Pai e volta ao Pai, que vem outro que não ele. Então quer dizer assim, a vinda do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem junto com os falsos profetas. É isso que a pessoa precisa de entender. Quer dizer que sempre teve falsos profetas, mas sempre veio o auxílio. Aquela condição bem importante, né? Que a pessoa fica com o olfato apurado e ela sabe os ingredientes que foram usados naquele preparado, pelo cheiro. Aquele outro que cuida daquela criança, então ela sabe que aquela criança precisa de tomar banho por causa do cheiro que está saindo daquela criança. Então quer dizer assim, nós temos que ter a pureza dentro de nós para diferenciarmos o falso do verdadeiro. E essa qualidade nós temos. Se muitos e muitos atrofiaram essa qualidade, é problema de cada um. Porque nós sabemos aquilo que nós queremos. A criança pequena, muitas vezes, em uma determinada idade, ela vê algumas informações sobre algo da natureza, ela fala que é esse curso que ela quer fazer.
Quer dizer que nós sabemos. Aquele outro vem de uma localidade distante e muitas vezes sem conhecer a língua pátria daquela região que está indo. Aquele outro vem também de outras localidades e muitas vezes sem recurso. Acontece assim. Sabemos o que nós queremos. Agora, conhecer verdadeiramente os ensinos e ter um aprofundamento é de responsabilidade individual. E é bom a pessoa ir lembrando assim que com os ensinos a pessoa não pode errar. E tem que lembrar assim que tem que ter um esforço. Do jeito que a pessoa tem que ter o conhecimento do alimento, quando ela quer mudar a sua constituição, e ela tem que conhecer a propriedade daquele alimento, porque 6 meses depois o corpo tende a ficar saturado. Mas ela conhecendo a propriedade, ela continua. Então, nós temos que lembrarmos assim, que para conhecer os ensinos, devido ao fato dos costumes errados que nós aprendemos e aceitamos e que transmitimos. Costumes errados nós vemos assim que existem muitos. É só observar os rios de todas as cidades e localidades estão sujos. O ar está sujo. Os costumes. É isso que nós precisamos de entender. Do jeito que fora se encontra, dentro somos iguais. Estamos errados. Os nossos costumes. Então quer dizer que nós temos que fazer um trabalho de observarmos de maneira diferente. Porque quando nós fazemos um trabalho com o nosso cérebro, nós fazemos um trabalho de julgamento, de condenação, de absorção e de uma aceitação. Mas quando nós estudamos o livro Na Luz da Verdade, nós temos uma elevação dentro de nós. Essa elevação é bem interessante assim, porque é instante. Então a gente compreende, a gente vê a limitação que a gente tem. E a gente tem que entrar naquela condição de conhecer as leis que o Criador instituiu, de conhecer a palavra humilde, para que essa situação de uma elevação interna possa vir mais vezes na nossa vida. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. 2 ou 3 estão ali apreciando o entardecer. Um tem instante de lucidez. Não adianta falar para os outros daquela maravilha que ele está recebendo, daquelas irradiações, daquela beleza que está sendo mostrada. Os outros estão em outra situação. Então aquilo que está sendo visto é dele. Qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter, de continuar tendo, para aquelas maravilhas, poder continuar tendo a oportunidade de ter outras vezes. Assim é com os ensinos. Aquela clareza que nós precisamos de ter conosco, aquele instante de elevação, conviver com as nossas limitações. Isso faz com que o nosso karma, quando chegar a época da colheita, ele não tem como aproximar de nós, porque mudamos a frequência. E a frequência é bem verdadeira, assim, que a gente sabe que aquele adulto cheira aquela criança. Então, aquela criança tem uma frequência que o adulto cheira. E essa frequência é tão verdadeira que quando um passarinho faz um ninho nas proximidades da casa de uma pessoa e aquele descobre aquele ninho, e se ele não tem um conhecimento, ele vai e mexe naquele ninho. A frequência que o passarinho deixou com a mão daquele que foi lá, agora o passarinho não aceita mais aquele ninho, não aceita mais os filhotes. Também outros filhotes pequenos de outra espécie. Então, quando aquele cria aqueles pequenos animais, então chega uma criança e quer pegar aqueles filhotes. Então o adulto que cuida daquela ninhada fala assim, tem perfume na mão? Deixa eu ver se tem cheiro. Porque se tem cheiro na mão, vai alterar. Aquela que é responsável por aquela cria não vai aceitar aquele filhote ou aquela ninhada com um cheiro diferente. Então, na nossa vida, nós temos que lembrar assim que nós também temos uma frequência. Essa frequência precisa de ser melhorada para as coisas no nosso karma, que foi gerado numa época anterior, quando vier a colheita dessa situação, que aquilo que plantas hás de colher, está bem claro assim nos ensinos, não vai ter como penetrar em nós.
Então, todos nós já ouvimos falar assim que foi um milagre aquilo que aconteceu. Então, e muitos outros falam assim que foi a bênção do Criador que possibilitou que agora a colheita tornou-se boa. Essa responsabilidade é individual. E nós vamos confirmando assim, na nossa caminhada, os conhecimentos que cada um tem, e vamos confirmando que muitos e muitos fazem relatos de coisas maravilhosas, até na propriedade da pessoa. Quando uma pessoa cuida bem da sua propriedade, e de todas as maneiras, porque hoje, de uma maneira geral, está em poluir a propriedade, né? Com excesso de veneno e de outras coisas também. Fala assim que aconteceu na propriedade do vizinho uma chuva forte ou ventos fortes, mas na nossa propriedade não aconteceu. Quer dizer que sempre vai existir os auxílios para aqueles que têm a mudança boa da sua frequência. Quer dizer que o simbolismo no destino humano é aquilo que nós plantamos numa época anterior e agora nós temos que colher aquilo que nós plantamos no nosso comportamento da matéria grosseira, aquilo foi para a matéria fina e depois vem de volta da matéria fina para a matéria grosseira. E aquela condição bem importante assim, né? Vamos plantar um grão de milho e vai nascer uma espiga. E nós sabemos assim que na agricultura, que cada um pode ler de uma maneira geral sobre esse assunto, que a pessoa planta 1 quilo e colhe 40, quando o plantio é feito conforme é orientado. Quer dizer que quando vem nos ensinos que a pessoa vai colher multiplicadamente, é assim. Quer dizer que as coisas boas também, a pessoa vai colher multiplicadamente também. E para amenizar as coisas difíceis que foram plantadas em épocas anteriores, porque a história do ser humano sobre a terra é dessa maneira. Tanto faz a mulher como o homem. Se podem, aproveita da situação. Então vai colher multiplicadamente. Mas quando tem a transformação, o ato que foi feito, aquela repressão, aquela maneira, e muitas vezes indelicada, a pessoa terá que colher na matéria grosseira e que pode ser colhido de uma forma simbólica, que é pegando o instrumento de trabalho e fazendo uma demonstração como quer que aquele trabalho seja executado. Então foi feito o ato, o simbolismo daquele que a pessoa precisava de colher. Então, o envolvimento com as coisas do cotidiano, e que é bem interessante assim, né? Porque muitas vezes, né, ou o empregador fala de uma maneira geral, né, que nem conhece o funcionário, ou o funcionário fala assim que o empregador nem olha para o funcionário. E então aquela condição bem difícil assim de relacionamento. Então a pessoa colhe, e a colheita tem muitas maneiras ali. Pode ser numa condição de limitação de arrumar funcionários bons. Então a nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, os ensinos. E a pessoa tem que pegar os ensinos do começo ao fim. Então, quando Jesus fala que não veio contestar aquilo que os velhos profetas trouxeram, que ele veio confirmar, e que ele saiu do Pai e que viria um outro, quer dizer que o livro Na Luz da Verdade é o outro, a vinda do Filho do Homem. É isso que nós precisamos de entender, porque quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo um esclarecimento da vida, porque a primeira coisa que nos possibilita é saber para que nós viemos na matéria grosseira. Então também não é somente uma aceitação, porque a gente vai observando assim, no período de formação, quando recebemos uma repreensão, um posicionamento, anos depois nós aprendemos a usar esse posicionamento se necessário for. Quer dizer que não é somente uma aceitação, é um posicionamento. E aquela condição bem importante assim, né?
não é somente o amor, porque aquela mulher que só dá amor para o filho, aquele filho fica mole durante a vida. Quer dizer que o amor anda junto com a pureza e com a justiça. Quer dizer que aquela criança, aquele jovem, vai aprender a andar no limite. E quando ele fala ou comporta de maneira inadequada, ele recebe outra vez a orientação para voltar para o limite. Então, aquelas referências bem importantes assim, né? Que o adulto tem que lembrar que a criança não pode ficar na conversa dos adultos, porque os jovens que ficaram sempre na conversa dos adultos, na época do seu amadurecimento, ele vai ter uma insegurança, porque muitas vezes os adultos não têm conversas construtivas. E aquele jovem foi ouvindo essas conversas na fase que ele precisa de encontrar-se amadurecido, entra em segurança, porque ficou perto daqueles que ficam conversando sem uma produtividade. Cada um tem que lembrar assim, que o destino é uma mudança na vida da pessoa. E o destino, o simbolismo, vem para a vida física da pessoa. E que nós dificilmente vemos na vida de matéria fina, mas nós vemos a terminação da matéria fina no começo da matéria grosseira. É isso que precisamos de entender. Então, o balanço do mar, a gente só vê o retorno daquele balanço nas beiradas do mar ali. Então, nós vemos ali a terminação de um e o começo do outro. Então, na matéria fina é o mesmo procedimento. E que nós precisamos de desenvolver maneiras de aprender a usar o nosso corpo de matéria grosseira com as informações para a vida e também aquela condição bem importante do terceiro mandamento, de refletir sobre como nós estamos caminhando. E aquela importância, assim, né, de saber que o conhecimento dos ensinos de todas as épocas e aquela condição bem importante, tem ensinos que são alterados. Então a pessoa tem que fazer uma avaliação e organizar dentro dela para ela ver que os ensinos verdadeiros e os ensinos que são colocados, que não podemos pegar parte dos ensinos. É isso que cada um precisa de entender. Uma escada, todos os degraus da escada têm muita importância. E quando a pessoa vai tendo uma evolução, ela vai subindo os degraus. E quando vê uma contradição, principalmente uma pessoa que trabalhava numa determinada empresa e ela perde aquele emprego, a frequência dela, que ela descuidou, por isso ela perdeu aquele emprego, agora como ela se encontra conversando, as palavras que ela está usando, quer dizer que tem grau. Então a escada da vida tem degraus. Então nós temos que lembrar assim, como é que nós precisamos de perceber no grau em que nós nos encontramos. Fica bem fácil assim de observar com uma criança no período escolar. Então ela tem várias matérias. Então em uma determinada matéria ela vem tirando nota baixa. Quer dizer que naquela matéria ela não está assimilando o jeito que está transmitindo. Então o professor recomenda para os pais daquela criança uma aula de reforço naquela matéria. Quer dizer que o grau de entendimento da vida é o mesmo procedimento, só que é cada um. Cada um é que tem que ver o grau em que ele se encontra em relação aos ensinos. Quer dizer que o esforço é individual. Aquela palavra que muitos falam, que converteu, para converter tem que ter tido conhecimento. Estuda o livro Na Luz da Verdade.